Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Segundo dia de um novo ano. Estamos no nosso segundo dia de jejum. 8 minutinhos de atraso, mas estou aqui. Mais uma vez, vamos estudar a palavra de Deus. Ontem nós falamos sobre o ritmo de Deus, da importância da gente estar no ritmo de Deus e no princípio de volta à origem. E eu tenho certeza que Deus falará mais uma vez nos nossos corações e como que é importante, né, nós estarmos hoje no segundo dia, né, fazendo jejum. E hoje nós vamos falar sobre a importância que a gente tem de andarmos alinhadas com Deus, no ritmo de Deus. A gente precisa de ouvir o Espírito Santo. Nós precisamos de dar voz ao Espírito Santo. Como que nós fazemos isso? Nós vamos ter esse ano, né? Eu tenho certeza, ter esse ano, vocês estão me ouvindo? Ter esse ano, alinhadas com o Espírito Santo de Deus, ouvindo o Espírito Santo de Deus, para que a gente possa estar no ritmo mesmo de Deus, agindo por Deus, agindo através do Espírito Santo. Vamos abrir em 1 Coríntios, no capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Versículos. Queremos andar alinhadas com Deus, né? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12 ao 14. Está escrito assim: tem uma maneira, né? A Bíblia é o nosso manual e tem uma maneira para a gente andar alinhada com Deus, para a gente andar no ritmo de Deus. E essa é a maneira. Como que nós fazemos para que na terra, né, a gente esteja alinhada com o Espírito Santo de Deus, andando no ritmo de Deus? 1 Coríntios, no capítulo 2, versículos 12 ao 14, fala assim: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito enviado por Deus, para que possamos entender os admiráveis dons da graça e bênção concedidos por Deus a nós. Ao falar a vocês acerca desses dons, temos empregado as próprias palavras que nos foram dadas pelo Espírito, e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Entretanto, o homem que não tem o Espírito não pode entender nem aceitar esses pensamentos que nos são ensinados pelo Espírito de Deus. Parecem-lhe loucura, porque só aqueles que têm o Espírito Santo em si mesmos é que podem compreender o que só pode ser entendido de maneira espiritual. O homem que não tem o Espírito não pode entender nem aceitar esses pensamentos que nos são ensinados pelo Espírito de Deus. Parecem loucura. Parecem-lhe loucura, porque só aquele que tem o Espírito Santo em si mesmos é que podem compreender o que só pode ser entendido de maneira espiritual. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 12 ao 14. E para resumir, o que Paulo escreve aqui aos Coríntios é: nós vamos, para a gente andar no ritmo de Deus, para a gente estar aqui entendendo as coisas espirituais que são discernidas somente espiritualmente, o que nós temos que fazer? Nós vamos
passar, para o mundo olhar para nós vamos passar por loucas. Essa é a verdade. As coisas espirituais, elas não fazem sentido para nós humanos se nós não tivermos ligadas ao Espírito Santo de Deus. Para nós estarmos totalmente alinhadas, para a gente andar aqui na terra no ritmo de Deus, nós temos que parecer loucas para o mundo. As coisas de Deus, elas não fazem sentido muitas vezes. Ou a maioria das vezes, elas não fazem sentido para nós quando nós temos uma mente carnal. O nosso jejum hoje é para que nós andemos aqui nessa terra sendo guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Ontem nós falamos que para a gente andar, a gente tem que andar no ritmo de Deus. E para nós andarmos no ritmo de Deus, nós temos que ouvir o Espírito Santo de Deus. Mas sabe o que acontece? No mundo que nós estamos vivendo, na sociedade que nós estamos vivendo hoje, tantas coisas querem abafar o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Quando nós alinhamos o nosso discurso, a nossa fala com o que você sabe, se coloca em alinhamento com o propósito de Deus, é como... Eu gostei dessa comparação. Quando nós estamos alinhadas com Deus, quando nós damos voz ao Espírito Santo de Deus dentro de nós, ainda que parece loucura muitas vezes, ou a maioria das vezes, é como dispararmos um foguete, porque nós não temos nenhum desvio ou discrepância que está sendo direcionado. Sem desvios, apenas direcionados e guiados pelo Espírito Santo de Deus. É como se nós ouvíssemos Deus e nós disparássemos um foguete sem que não... Você já viu quando tem um foguete que é disparado pro céu, ele não tem nada que atrapalha ele de chegar no alvo que precisa. Ainda que muitas vezes parecem loucura. Sem discrepância, sem nada atrapalhando e chegando na direção correta. Aquela mulher, aquela mãe que ela anda no ritmo de Deus, ela dá ouvidos e é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Tantas vezes nós somos guiadas pelas circunstâncias, nós somos guiadas por aquilo que nós vemos. Mas em nome de Jesus, hoje, com o nosso jejum nesses 12 dias, nós jejuamos hoje para que realmente nós possamos ser esses foguetes na terra, indo em direção ao alvo, indo em direção sem nenhuma distração para o alvo que Deus deseja dentro da sua casa, na terra, sem desvios. Sem desvios. E muitas vezes, ou a maioria das vezes, nós vamos ser taxadas por loucas. E agora vai acontecer isso cada vez mais. Quanto mais nós ouvirmos o Espírito Santo de Deus, mais as coisas não vão fazer sentido, humanamente falando. Eu tenho visto aqui em casa, se você chega e se você disciplina um filho, toda vez o meu filho fala: mãe, mas todo mundo faz isso. Mãe, mas tá todo mundo jogando. Mãe, mas é sempre assim. Mas todo mundo faz. Mas todo mundo joga. Mas os meus amigos, todo mundo fica mais tempo
assim. Então, é sempre em contrário, em direção à cultura vigente. Sempre. Você jejuar no tempo que nós estamos vivendo hoje, você ler a Bíblia todos os dias, você ir à igreja, aos amigos, mas agora não precisa mais. São essas coisas pequenas, que são distrações para que nós não cheguemos ao alvo. Hoje o que mais fala é isso. Você não pode ficar num relacionamento tóxico. Porque isso te deixa depressiva, isso te deixa doente. Nunca trabalhar os relacionamentos. Mas o que é tóxico? Eu acho que sim, hoje em dia tem muitos relacionamentos que são abusivos, violentos. Aí sim, mas muitos relacionamentos, a maioria dos relacionamentos poderiam trabalhar os relacionamentos, mas não desejam trabalhar. E eu não estou falando somente de marido e mulher, mas de filhos, com parentes, com os pais, com os avós. Quantas famílias eu não suporto a minha sogra, eu não suporto meu sogro, eu não suporto a família do meu esposo, ou vice-versa, e os filhos estão crescendo sem avós. Como que é importante os nossos filhos crescerem com avós, paternos, maternos. É importante eles viverem os laços familiares com tios, com tias. Mas as famílias, elas estão deteriorando esses valores. Não precisa. Para ter uma avó igual a minha sogra, o meu filho não precisa de ir na casa dela. E os laços estão cada vez mais frouxos de relacionamento. As pessoas não trabalham mais as relações. E nós temos que trabalhar isso. Quero e queremos direção clara para esse novo ano nas nossas vidas. Direção clara, trabalhando os relacionamentos, trabalhando em nossos relacionamentos com parentes, hoje o que mais fala, nossa, não precisa mais de ir à igreja local, precisa. A igreja local, eu sempre falo aqui no Mães que Oram, a igreja local é que trabalha, é que ensina para os nossos filhos a hierarquia, é a família, a igreja. Aí fala assim, nossa, nós não devemos terceirizar. Hoje em dia você não pode mais colocar o que cabe à escola fazer. Mas no meu tempo, a escola tinha esse senso de valor. A família trabalhava junto com a igreja para a criação de um filho e junto com a escola. Hoje em dia a gente não pode mais, porque as escolas estão com valores todos invertidos, mas eram instituições que nós trabalhávamos juntas para a criação de um ser humano. Ele não só precisa de nós, mas ele precisa de estar com os avós, ele precisa de aprender nos relacionamentos, ele precisa de estar na igreja, ele precisa de ir para a escola, de respeitar os professores. Eu fico vendo o meu filho como que falam hoje dos professores. A gente tinha na minha época uma brincadeira ou outra pelos professores, mas tínhamos respeito pela autoridade. Hoje não se tem respeito mais, mas quando você chega lá na escola, olha aqui como é que estão os professores hoje. Eles também não respeitam os alunos. Eles também, teve uma época numa escola que meu filho estava estudando, ela foi falar dele, não sei o que ela foi falar dele, eu falei assim, ele deixou de fazer uma atividade, ele senta na sua frente, ele senta na sua frente,
Mas o meu filho falou assim, a maioria das vezes ela tá no telefone. Ela deixa a gente fazendo atividade e fica ali no telefone. Uma escola cara, uma instituição cara. E eu falei com ela, falei assim, a parte que é devido a ele, eu vou falar com ele, mas e hoje? E a sua parte como professora? Então hoje os valores estão invertidos. Então hoje recai sobre nós, família, uma responsabilidade maior deles respeitarem as autoridades, respeitarem os professores, respeitarem os líderes da igreja, mesmo que esse líder não se dê o respeito. E é um desafio ainda maior para nós. E muitas vezes vamos ser taxadas de louca. Que eu não vou ensinar o meu filho a respeitar essa pessoa aí de jeito nenhum. E eu falei assim, eu sempre falo, né, eu dava uma aula no seminário de etiqueta ministerial e eu falei assim, nós temos que fazer a nossa parte indiferente se a outra pessoa está fazendo a dela, porque no dia do julgamento final vamos ser julgadas por aquilo que nós fizemos. E eu ensino isso para os meus filhos. Você tem que dizimar na igreja, você tem que dizimar na casa do Senhor. O que aquela instituição, o que o pastor está fazendo com o dinheiro, ele vai prestar conta. Nós prestamos conta se nós estamos dizimando. Eu não vou prestar conta com o que o pastor da igreja fez com aquele dinheiro. Então você fala assim, o que? Você tá louca, você dizimar sempre? O pastor tá aí gastando com... Isso é um problema dele. É lógico que nós vamos procurar por um lugar, né? E por pessoas, porque pra gente dizimar numa terra fértil. Mas, na verdade, nós vamos ser cobradas ou nós vamos ser por aquilo que nós fazemos, pelas ações que nós fazemos. Eu estava dando essa aula no seminário e eu estava falando sobre honra, que, né, quando nós vamos receber alguém dentro da nossa casa, quando nós vamos receber um pastor, quando você for fazer um convite para a igreja. E aí essa aluna levantou assim e ela falando assim, por isso que os pastores estão onde estão hoje, porque a gente honra demais. E eu falei com ela, falei assim, o que esse pastor ou esse líder, ele vai fazer com essa honra é um problema dele, mas a palavra diz que nós temos que honrar as pessoas. E nós que vamos prestar conta daquilo que nós fazemos diante de Deus. Temos, quando nós estamos alinhadas com o Espírito Santo, andando no ritmo de Deus, essas coisas que parecem pequenas foi se perdendo ao longo da história no cristianismo, dentro da igreja. E as famílias, elas não foram reproduzindo esse senso de valor. Por isso que o divórcio entrou dentro da igreja de uma maneira avassaladora. Por isso que hoje nós não temos líderes que realmente amam as pessoas. Um pastor, ele tem que amar as pessoas e não amar a posição que ele está, como pastor ou como líder. Mas os seus filhos, eles vão ser os líderes de amanhã. Em qualquer esfera da sociedade que ele for, ele vai ter que ser um líder, ainda que ele não for líder de nada, ainda que ele não for, ele vai ser um líder dentro da casa dele. Como que ele vai administrar a casa dele? Como que a sua filha vai administrar uma casa? O que aconteceu ao longo da história que nós estamos vivendo hoje? Foi o que nós falamos ontem. As mulheres saíram de dentro das casas. E hoje em dia, as meninas, as mães de meninas, elas não ensinam mais o senso de prioridade. Não estou falando que a sua filha não deve, né, ter uma carreira, não estou falando isso. Mas a prioridade dela é ser uma boa dona de casa. E hoje em dia nós não ensinamos mais os nossos filhos esse senso.
A sociedade não ensina mais, não, filha. Você não pode depender de homem. De jeito nenhum. Porque, por outro lado, a mãe dos meninos, a família dos meninos, dos homens, não ensinam mais que o homem ele deve sustentar a casa. A mulher deve ser sua auxiliadora. E assim virou um ciclo. E de vez em quando nós pensamos, eu falei assim, gente, onde nós vamos parar com isso tudo? Onde que nós vamos parar? Quando a gente pensa nos nossos filhos, quando a gente pensa no cônjuge, como que a gente tem que orar? Eu falo, meu Deus, como que eu tenho que orar para realmente, a palavra fala, né, para quem acha uma esposa, acha um tesouro. Hoje em dia, realmente é um tesouro muito valioso para ser encontrado. Mas nós, como mães que oram, a gente sempre deve ter, quando a gente está alinhado, quando a gente está com o Espírito Santo de Deus agindo dentro de nós, nós vamos orar correto. Quando você for orar, você mãe de menino, né, ora para que Deus, para que Ele ache realmente um tesouro. Uma mulher existe, tem. Você é mãe de uma menina, né? Você que tem, que o seu filho ache um tesouro. E você que é mãe de menina, você deve orar para que a sua filha ache um verdadeiro homem de Deus, que a proteja. Eu sempre falo para os meus filhos aqui, eu falo assim, filho, você que deve sustentar a sua casa. De vez em quando ele sai, né, vai sair, eu falo assim, filho, nunca deixa, né, quando você for chamar uma menina para sair, alguma coisa, sempre pague para ela. Parece algo bobo, porque hoje em dia cada um paga o seu. E aí o menino já começa naquele senso, não, cada um tem que pagar a sua conta. Gente, são valores tão pequenos que hoje em dia, se a gente fala isso para a cultura que nós estamos, para a cultura vigente, vai nos taxar de loucas. Você tá louca? De jeito nenhum que eu vou ensinar isso para minha filha, de jeito nenhum que eu vou ensinar isso para o meu filho. Você não sabe como é que as mulheres estão hoje. Você não sabe como é que os homens estão hoje. Mas se nós não crermos que essa palavra é a verdade, se a gente não crê, a nossa fé ela é abalada. A gente não perde a vontade de orar por isso. E eu vou te falar, existe. Eu oro sempre para o meu filho achar uma esposa. Eu falei, tem. Ela já vive nessa terra, meu Deus. Ela já vive nessa terra. E nós não podemos abrir mão disso. Uma mulher que ela vive no ritmo de Deus, ela tem essas orações. Ela faz essas orações crendo que Deus está e irá respondê-la. Eu espero. Eu falo assim, Deus, eu quero amar as minhas noras. Eu quero que elas se amem, que elas amem entre si. Como que os meus filhos, meus 2 filhos, eles têm uma amizade linda. Linda, eles têm 10 anos de diferença. Um dia, 10 anos de diferença um do outro. O meu filho mais velho tem 23 anos e o meu mais novo tem 13 anos. E eu falei assim, como que é importante essa amizade entre os dois? Mas eu falei, tem mulheres, esposas de irmãos que separam irmãos. E eu oro por isso. Desde hoje eu falo assim, Senhor, que elas possam ser amigas, que elas possam se respeitar, para que nunca elas separem essa amizade tão linda que eles têm. Eu sou casada há 32 anos, então eu entrei para a família do meu marido bem novinha. Eu comecei a namorar o meu marido, eu tinha 15 anos de idade. E eu casei com 16 anos. E como que eu dou valor? Eu sou filha única
E eu falei assim, até isso, né? A gente tem que orar para Deus completar as famílias. E eu sou filha única, então eu sempre falava assim, nossa, eu não vou ter sobrinhos. Mas quando eu conheci o meu marido, ele tem 5 irmãos, né? Entre irmãs e irmãos. Ele tem um irmão, homem, e 4 mulheres. E com ele 6. E como que Deus me presenteou mesmo com uma família. Eu tenho meu sogro, minha sogra como se meus pais. Eu tenho as minhas cunhadas, são minhas amigas. E como que eu me sinto à vontade. E os meus sobrinhos, eles são tão educados, sobrinhos assim, tão educados, e eles falam assim, ô tia, bença tia. São hoje grandes, né, tem famílias, e eles falam assim, bença tia. E eu sinto assim, amada por eles. E quando eu entrei, só tinham 2. O meu sobrinho mais velho tinha 3 aninhos e o outro tinha 5 meses. E depois que vieram os outros. Então, quando eles me ligam, quando a gente está junto, eu falo assim, Deus, eu realmente fui presenteada com uma família. E isso existe para os nossos filhos. Nós não podemos cansar de buscar isso na terra. As coisas, elas nos colocam incrédulas, mas esses dias de jejum, Deus vai nos dar esse senso da gente ter essa ousadia para orar para os nossos filhos, para orar para a nossa família e saber que a cultura que tem que ser vigente na nossa casa é a cultura do céu. É a cultura do reino de Deus, ainda nós estando aqui nessa terra. Queremos ser sim taxadas de loucas para o mundo. Nossa, você é louca. Porque é isso que o mundo faz. É isso que a cultura vigente está fazendo conosco. Nos taxando de loucas. Mas nós queremos ser loucas. Sabe? O jejum de hoje é para a gente ser louca mesmo. Porque a cruz, ela é loucura para a humanidade, mas ela é poder de Deus para aqueles que creem. É muito forte isso, é loucura para o homem que não tem o Espírito Santo de Deus, mas ela é poder de Deus. Poder de Deus. Então, hoje, nesse dia, queira, deseje ser taxada de louca para o mundo. Às vezes, até para aquelas pessoas que estão perto de você. Ah, minha filha, isso não existe mais não. Que mundo que você tá? Que mundo? Eu lembro quando eu já contei isso aqui, quando eu era da igreja lá do Brasil, eu não deixava mesmo. Meu filho tinha 16, 17 anos, não deixava ir para essas festas. Uma vez teve uma festa do final de ano na escola dele, a menina de 13 anos foi para o hospital em coma alcoólico. Falei, não existe isso. Louca são esses pais. Então eu não deixava ele ir. E dentro da igreja, eu tinha mães, né? Dentro da igreja falava assim, você vai ver, vai escapulir entre os seus dedos. Não é escapulir entre os dedos. Hoje, vai olhar como que são esses filhos. Vai olhar como que está. Eu falei assim, não deixo. Meu filho começou a sair mesmo, foi depois dos 18 anos, que ele já era independente, mesmo assim, vem a oração, eu ligo para ele, filho, onde é que você tá? Ah, isso aí não... Aqui, nós temos que ter esse senso. Temos que ter, andar na contramão do mundo. E isso é loucura, mas nós estamos aqui esses dias para andar no ritmo de Deus, para você orar com fé que Deus tem para os nossos filhos. Deus tem para eles um futuro de esperança, um futuro de paz, para não haver divórcio no futuro deles. Eu falo assim, filho, você tem que escolher e tem que escolher mesmo. Escolher bem, você tem que buscar a Deus para você achar no coração de Deus
uma esposa. Eu falo para eles. Ai, mãe, nem tô pensando nisso agora. Ele fala assim, mas eu tô pensando, meu filho, porque é a pessoa que vai dividir a vida com você, que vai somar com você. Porque hoje, se a gente for perceber, os nossos filhos, eles querem casar velhos, eles querem eu quero ter no máximo um filho, 2 filhos, no máximo. É isso que nós vivemos hoje. Falei, não, filho, quanto mais você puder ter filho, melhor. Eu não tive mais filhos porque eu não tive condições, meu físico, né? Porque eu lutei aí contra a infertilidade muitos anos. Por isso que eu tenho 10 anos de diferença um do outro, senão eu já teria mais filhos. E eu falei assim, o quê? Você tá louca? A gente não tem condição hoje financeira para ficar tomando conta de filho ainda. Hoje, quando a gente vê uma família de 4 filhos, você fala assim, meu Deus, mas é que nós somos criadas para poder ter família, para poder fazer, mas o mundo tá muito difícil para a gente colocar filho no mundo. Esse é o senso que nós estamos tendo. Mas se você pensar assim, que é cristão, pensar dessa forma, se o outro cristão vai ser extinto os cristãos da terra, que realmente tem valores cristãos. Então eu falo, meu marido fica brincando com os meus filhos, fala assim, eu quero ter bastante neto. Quero ter bastante. Então são valores pequenos que vão entrando dentro da nossa casa, que não são de Deus, que a cultura nos fala, nos impõe através de filmes, através da mídia, através de tantas coisas. Eu tinha uma amiga, uma época, uma conhecida, dentro da igreja. Ela era casada com um amigo nosso, eles até divorciaram depois, mas ela falava assim, eu não quero ter filho porque o meu corpo... Ela falou desse jeito comigo. Eu já tinha filho na época, né? Já tava... Aí eu falei, gente, onde nós estamos? Uma mulher cristã fala, eu não quero ter filho agora não, porque fiz aí uma dieta, né? Ela tinha um corpo realmente impecável. Aí eu fiquei pensando nisso, são valores que a cultura vigente entra dentro da nossa casa e depois divorciaram. Aí ela pediu divórcio e aí depois engravidou, né, de um outro pessoa sem casar e depois o outro não ficou com ela, mãe solo, mãe solteira. Na época ela não queria com o marido por causa do corpo. Gente, são coisas, isso eu tô falando de dentro da igreja, a gente acha, eu falo assim, gente, que mundo nós estamos? Mas existe uma cultura que nós temos que lutar por ela. Você que é mãe que ora, existe uma cultura do reino. Fala, diabo, na minha casa não. Na minha casa é a cultura do reino que vai prevalecer. Eu sempre falo pro meu filho, todo mundo vai, mas você não vai, desculpa aí. E é difícil. A cultura de hoje é, fica aí no celular, fica aí no jogo que eu tenho que fazer as minhas coisas. Falei, não. Aqui não. Mas nossa, minha mãe limita o tempo de eu ficar na internet. Sim, os meus pais são coisas pequenas. Pequenas que se tornam grandes. Os filhos fazem o que quer, como querem. Não pode ser assim. Não pode. Uma casa que anda no ritmo de Deus, existe uma hierarquia que a gente tem que lutar por ela. Lutar por ela. É interessante que antes, hoje em dia, quando a gente percebe e a gente vai colocando essas coisas na nossa cultura de uma forma tão sutil, porque Satanás age com sutileza. Quando ele chega perto de Eva, ali no Jardim do Éden, no início de tudo, no princípio, ele age da mesma forma hoje. Com sutileza, com muita sutileza, é sutil, ele não chega de uma forma e coloca assim estampado o objetivo dele, não, é sutil,
É um valor hoje que você abre mão dele dentro da sua casa. E eu estava pensando, em tempos antigos, o marido dentro de casa, a esposa, ela honrava o marido acima dos filhos. A gente separava o prato para comer, o homem ele tinha um lugar à mesa especial, e quando os filhos chegavam, havia ali um respeito. O melhor pedaço era para o homem. O melhor da casa era para o marido. A esposa, ela separava o melhor da casa para o marido, para o homem. Então, isso aqui é para o seu pai. Hoje em dia é totalmente ao contrário. É uma cultura, primeiro são os filhos, depois o marido. E aí começou a inversão dos valores hoje totalmente. Hoje, primeiro, eu satisfaço a vontade do meu filho. O melhor é para ele, o lugar é para ele, eu tenho disposição para ele. Eu tô falando, sabe por quê? Eu tô falando a começar de mim. Outro dia eu falei assim, Deus, eu tenho que honrar o meu marido em primeiro lugar, em detrimento dos filhos. Para aquelas que são casadas. E mesmo você que é mãe solo hoje em dia, que tem muitas... É você primeiro. E depois o seu filho, ele tem que entender esse senso de hierarquia. Porque você não foi chamada, eu sempre falo isso, principalmente para nós mães que oram aqui. Nós não fomos chamadas para ser amigas dos nossos filhos, nós somos chamadas para ser mãe dos nossos filhos. Tem que ter a disciplina, tem que ter amor, mas tem que ter disciplina, porque o pai ama ao filho em que ele disciplina, em que ele ensina. Então é trazer esse senso para nós. O Espírito Santo hoje vai trazer para nós esse senso, essa loucura para o mundo. Essa loucura para o mundo. Hoje nós estamos jejuando realmente para a gente ser loucas, para sermos loucas. Loucas. Para o mundo olhar para a gente e falar assim, você tá louca, minha filha? Isso não existe mais. Existe sim. Na minha casa existe, porque a minha casa, a minha família anda no ritmo de Deus. Anda no ritmo de Deus. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. O homem natural não recebe as coisas do Espírito. Por tolice. O homem que ele é natural, ele não recebe as coisas do Espírito por tolice. Provérbios fala muito dessa diferença entre o tolo e o sábio. Eu falo para o meu filho, né? Eu leio Provérbios com ele sempre. Sempre. Se é uma prática que você deve colocar na sua vida, coloca isso. É sempre ler o livro de Provérbios. Leia com seus filhos, independente da idade que ele está. Os primeiros 9 capítulos ali fala muito, né, para o jovem. Cuidado com a mulher adúltera. E aqui fala muito a diferença entre o tolo e o sábio. E o homem que o homem natural, ele não recebe esse discernimento espiritual por tolice. Porque Deus dá para nós. E elas nem podem ser conhecidas. Por quê? Porque elas são discernidas espiritualmente. Tem jeito da gente viver nesse mundo natural sendo espiritual? Tem. Não que a gente deve viver nas nuvens, a gente tem que ter isso, mas tem jeito da gente viver nesse mundo carnal pelo Espírito, sendo guiadas pelo Espírito. O homem natural não pode receber as coisas de Deus, porque o homem natural depende dos sentidos. Eu sempre falo sobre isso aqui. Ele depende dos 5 sentidos para obter informações. Eu estava falando com uma amiga minha
Né? Outro dia ela fala assim, eu tenho tanta dificuldade para orar em público. Ela tem pouco tempo de cristã e ela estava falando isso, é a hora que eu tenho uma dificuldade enorme para orar em público. Aí eu peguei e falei que fiz uma pergunta para ela. Até no dia do ano novo, na noite do ano novo, eu falei assim com ela. Por que você tem vergonha? Se você tem vergonha é porque você não está orando para Deus, mas para aquelas pessoas que estão ali à sua volta. Se você estiver orando para Deus, você vai dialogar com Deus naquela hora. Mas se você não está dialogando com Deus e para Deus, aí você vai ter vergonha, porque você vai estar orando por aquelas pessoas para poder satisfazer em palavras bonitas aquelas pessoas que estão ao seu redor. E Deus não é assim. Ela falou que eu nunca tinha olhado por esse prisma. Então, por quê? E eu expliquei para ela o que eu sempre explico aqui a respeito da oração. Para a gente conectar com esse mundo físico, nós precisamos dos nossos sentidos. O paladar, o olfato, a visão. Nós precisamos desse nosso sentido. E às vezes, e a maioria das vezes, Deus, ele vai ultrapassar esses nossos 5 sentidos. Por isso que às vezes nós não entendemos muito bem o que Deus está fazendo. O homem natural é informado por meio, né? Ele recebe informação por meio dos olhos, né? Pelos ouvidos, pelo paladar, pelo cheiro. E tudo isso é um senso, é sensual. Mas existe, né, essa diferença desse senso. Sensual significa que todas as informações que você obtém vêm por meio dos seus 5 sentidos. Toda a informação do espírito a nós vem por meio desses 5 sentidos. E por isso que hoje existe tanto sexo, depravação, porque os nossos sentidos, eles estão deturpados. Nós temos que converter os nossos sentidos. Os nossos sentidos têm que ser guiados pelo Espírito. Por isso que nós comemos demasiadamente. Nós comemos além da conta. Por isso que às vezes nós dormimos além do que nós precisamos dormir. Nós nos tornamos preguiçosos. Eu ensino para os meus filhos, eu sempre falo para eles, falo assim, olha, comer é muito bom, mas além da conta é pecado, é glutonaria. Você dormir é muito bom, e nós precisamos de dormir, mas se você dormir além da conta, é pecado, é preguiça. E o preguiçoso é falado em Provérbios o tempo inteiro sobre o preguiçoso. E o que Satanás quer? Deturpar os nossos sentidos, o nosso senso. Quando Deus começa a falar conosco em outra dimensão, nessa dimensão espiritual, isso desafia os nossos sentidos e não faz sentido para nós. É interessante isso, eu vou colocar aqui o versículo. 1 Coríntios 2, essa foi a nossa leitura. Eu acho muito interessante isso. Como que a gente comunica? Então, as informações que nós temos é por meio dos sentidos. E quando os nossos sentidos eles estão deturpados, o que Deus está fazendo, como Deus está trabalhando, não faz sentido para nós. Você olha e você fala assim, gente, como assim? Não faz sentido marchar ao redor. Olha só, olha quantas coisas não fazem sentido na Bíblia, mas que trouxeram grandes vitórias para o povo de Deus. Não faz sentido marchar ao redor de um muro todos os dias, durante 6 dias, e no 7º dia esse muro cair no chão. É loucura. Se nós olhássemos, estivéssemos lá naquela época, você fala assim, nossa, que Deus louco, gente, eu vou ficar andando aqui em volta do muro 7 vezes. Isso não faz sentido. Mas acontece que no 7ª vez o muro foi ao chão. E em seguida tocaram uma trombeta e o muro desabou com o barulho das trombetas.
Não faz sentido pegar 2 peixes, 5 pães e alimentar 5.000 pessoas. Que? Os discípulos olham lá, os discípulos estavam ali na cultura vigente. E Jesus falou assim, o que vocês têm aí? Não faz sentido isso. 2 pães e 5 peixes, como alimentar uma multidão? Mas aqui acontece que as coisas não fazem sentido, mas o fato é que naquela hora foi alimentado 5.000 pessoas, mas era loucura. Era loucura que através de 2 peixes e 5 pães e ainda deu para sobrar. Não faz sentido, não fazia sentido Jesus andar ali sobre as águas. Na verdade, ele tinha que vir nadando pela lei da física, mas é uma loucura porque a cultura do céu, ela desafia a física, o que nós sentimos, e ali Jesus andou sobre as águas. Não faz sentido que eu possa ficar sem tudo, exceto com um pouco de farinha. Aquela mulher, eu amo esse texto, com um pouco de farinha, assar um bolo para o homem de Deus. Quando o profeta chegou na casa daquela mulher, ela só tinha um pouco de farinha. Se ela desse a farinha para aquele profeta, ela ia morrer de fome. Mas foi pedido a ela, faça comida para você dar, sendo que você não tem. Isso não faz sentido para nós. Mas Deus superabundou na vida daquela mulher. A cultura do céu desafia, assim, todos os nossos sentidos. E Deus está nos desafiando hoje. Rei mãe, rei mulher de Deus, rei esposa, rei cristã dos dias atuais. Não vai fazer sentido para nós, para os nossos sentidos. Você vai ser taxada de louca, mas haja guiada pelo Espírito Santo de Deus. Haja pelo Espírito Santo de Deus. Antes as pessoas agiam muito com atos proféticos. Eu acho lindo atos proféticos. Hoje em dia, é tudo místico. Se você fizer isso, você é mística. Se você fizer... Foram tantas coisas que foram entrando no mundo, tantas coisas que foram minando o nosso sentido, a beleza que é viver o Evangelho. Há uma beleza nisso quando você... Não estou falando de disparate, não. Eu estou falando de fazer declarações proféticas. Eu lembro que quando nós estávamos numa igreja, quando eu morava em Nova York, eu era de uma igreja brasileira. Nós ficamos o tempo todo que a gente morou em Nova York, a gente era dessa igreja. E eu lembro que o pastor falava assim, a gente estava querendo comprar o templo na época. E ele falou assim, nós vamos dar 7 voltas aqui no templo, são atos proféticos. E eu lembro tanto que era gostoso, a gente fazia vigília e a gente ali assim, era uma fé que invadia o nosso coração enquanto a gente estava andando e a gente estava cantando em volta daquele templo, um templo físico. Gente, como que aquilo ali enchia o nosso coração de fé, de esperança, de comunhão com os irmãos. E aí a gente usava o shofar, né? Aí na hora que a gente chegava em frente ao templo, depois da 7ª volta, a gente tocava o shofar. Gente, era assim, o Espírito Santo, ele movia no nosso meio de uma maneira tão extraordinária. Era tão gostoso, era tão assim, tão maravilhoso, era muito bom. E são esses atos proféticos, eles foram saindo e a gente foi sendo taxada por loucas e fomos entrando numa cultura que nós estamos vivendo agora. O mundo está imerso numa cultura que estão nos tornando céticos. Estamos nos tornando céticas e temos que ter tanto cuidado com isso, porque não vai fazer sentido para os seus sensos.
Não vai fazer sentido para você. Como que é importante um filho chegar perto de dos pais e falar assim, a bênção. Até hoje os meus sobrinhos fazem isso, os meus filhos fazem isso com os avós. Mas a bênção, mãe, a bênção, pai, eu te abençoo, meu filho. Eu abençoo a sua vida. O que é maravilhoso você começar numa manhã assim? Eu te abençoo, benção, mãe. Bom dia, mãe. Eu te abençoo, meu filho. Eu abençoo a sua vida. De atos de você, quando seu filho está dormindo, você impor a mão sobre a cabeça dele e você orar por ele. Para que eu preciso de colocar a mão na cabeça do meu filho? São atos proféticos. Você chega, você coloca a mão na cabeça dele, você ora por ele. Eu lembro que um dia, uma das orações que mais me marcou, que eu assim, tem orações que a gente sente que Deus está ali, foi quando meu filho, chorando numa madrugada, ele falou assim, mãe, eu quero uma direção para minha vida profissional. E naquele dia eu falei, filho, ajoelha, eu não posso te dar o que você precisa, mas eu posso fazer, né? Eu posso pedir para você ajoelhar aqui, eu posso te oferecer uma oração apaixonada. E eu lembro que ele ajoelhou ali naquela hora. São atos proféticos. E Deus age, Deus faz milagre. Ai, para que eu preciso de orar de madrugada? Para quê? Para que isso? São coisas. Aí a pessoa fala assim, isso aí é religião, isso aí é misticismo. Deixa eu te falar, não é não. Não é não. Você orar de madrugada. Nós orávamos, antes existiam as vigílias, existiam nos acampamentos, né, dos jovens, dos adolescentes, serenatas com música. Hoje em dia a música secular entrou dentro da igreja de uma forma avassaladora. Eu tô falando assim no costume do povo cristão. Ah, eu tô em casa, eu posso ouvir então música que seja bonita, que seja não sei o que. Eu falo assim, gente, como que a gente perdeu o senso. Por isso que eu falo para os meus filhos, eu falo assim, filho, não tá escrito na Bíblia, assim, né, de você ver de que música secular é pecado, mas se eu for falar para você qual que é a música que te leva para Deus, que exalta o nome de Deus, e o seu espírito ele está conectado com Deus quando você ouve, escuta essas músicas. E o certo é você estar conectado com Deus. Então, tudo hoje é besteira, tudo é relativo. E deixa eu te falar, não é. Não é. Existe um manual que a gente deve seguir. O manual é esse. É a palavra de Deus. E o que eu devo fazer? Como que eu devo fazer? O Espírito Santo, ele está disponível, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. A harpa cristã nem se fala. Hoje em dia não existe mais. Ninguém canta mais. E são hinos maravilhosos. Maravilhosos. Porque foi saindo de dentro de dentro do meio do povo de Deus isso, esse senso. E em nome de Jesus hoje, né, nós que desejamos ter uma habilidade espiritual e nós sermos informados, não pelos nossos sensos, mas em outro nível, em outra dimensão. O jejum, ele tem esse poder de nos levar para essa dimensão do Espírito, onde os nossos sensos, eles vão ser controlados pelo Espírito de Deus, pelo meu olfato, a minha visão. Nós vamos ter uma visão aberta. Visão aberta. Em nome de Jesus, você tem esse senso. E percepção, você tem o Espírito Santo dentro de você. A capacidade, é interessante isso, eu sempre falo para os meus filhos isso e eles sabem. Você sabe o nosso sentimento, o nosso senso de mãe? A capacidade espiritual que a gente tem de saber quando o nosso filho está fazendo algo errado ou não. É esse senso que nós vamos despertar. Quando eu tenho muito esse senso. Eu olho para o meu filho, eu sei.
Quando o meu filho mais velho, eu chegava assim, e na hora que ele chegava da escola, eu falava assim, o que você aprontou na escola? Ele parecia que eu sabia. Ele fala assim, como é que você sabe? Tinha dias específicos que eu perguntava pra ele. E ele falava assim, mas como é que você sabe isso? Eu falo assim, porque, filho, eu tô em constante oração por você. É discernimento de espíritos. Então, eu falo assim, de discernir espíritos, né? Esse senso que Deus quer aguçar em nós, para você saber quando há algo de errado acontecendo. Você sabe no seu espírito que algo não está bem. Quando a esposa, quando o marido está fazendo algo errado, tem aquele senso na esposa, não, você não está bem. Tem alguma coisa acontecendo. É esse senso que Deus vai despertar em nós. A gente sente o perigo eminente. Não, filho, não vai. A minha cunhada, ela tem o testemunho, né, de um dos meus sobrinhos. Ele, com 17 anos, assim, ele desviou um tempo e ele saía às noites e ela ficava ali esperando ele, orando por ele, esperando ele, orando por ele, orando, né? Depois dos 18 anos ele começou a sair. E saía e aprontava e ela lá esperando ele todas as noites. Aí teve um dia que ela chegou e falou assim, filho, eu tô sentindo que você não deve ir. Aí ele falou assim, mãe, para com isso. Aí ela falou assim, não, eu tô sentindo que você não deve ir. Na hora que ele tava indo, ela começou a chorar. E ele falou comigo depois, ele testemunhando, ele falou assim, Tico, no dia que a minha mãe chorou, porque minha mãe nunca falava nada, ela me esperava chegar, e ela ficava ali orando, mas na hora que eu chegava, ela nunca fez isso, assim, não vai, e começou a chorar. Então, na hora que ela começou a chorar, e falou, não vai, eu naquele dia, eu fiquei, e aí, o carro que ele ia aí teve um acidente, e morreu um dos amigos. E ele falou assim que aquilo, assim, tocou demais o coração dele, porque ele falou assim, tia, naquele dia eu vi que a minha mãe, assim, ela escutava de Deus. E ele tem um testemunho maravilhoso. Esse menino, assim, hoje ele é uma bênção, sabe? Uma bênção. Nós somos no missionário e ele sempre fala sobre isso. Ele fala assim, porque naquela noite a minha mãe, ela escutou Deus e ela falou, filho, não vai. E naquele dia ela chorou. Quando ela chorou ali, ele já havia saindo, todas as noites ele saía. E ela só orava. Ela ficava esperando ele chegar e ela só orava. Mas nesse dia, ela começou a chorar e falando assim, filho, eu tô sentindo que não é pra você ir hoje. E como aconteceu esse acidente do carro, mas você pode pensar assim, nossa, mas aconteceu o acidente, o amigo dele morreu. Nós não entendemos os mistérios de Deus, mas entendemos que foi através disso que ele retornou para Jesus e hoje ele é uma bênção. E ele fala sobre isso. Então nós, mães, a gente tem que ter isso. Nós, mulheres, nós, esposas, nós temos que ter esse senso. E o Espírito Santo nos dá esse senso. A fé nunca foi feita para fazer sentido. Aquela pessoa que vive nessa terra, na dimensão espiritual, não vai fazer sentido para você. A maioria das vezes, a fé, ela nunca foi projetada para fazer sentido. Por isso que chama fé. Por isso que chama fé. Não precisa ser sensual, sensorial, mas espiritual. É isso que nós desejamos. Não tem que fazer sentido para os nossos sentidos. Não tem que fazer. E eu vou ser mais ousada. A maioria das vezes não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido. E se você andar nessa direção do Espírito, sendo guiada pelo Espírito, sendo taxada de louca para o mundo e no mundo, você, em nome de Jesus, através desse jejum de hoje, Deus vai trazer para você o senso de perigo, como Deus trouxe para minha cunhada aquela noite. E Ele vai te ensinar o que fazer
como fazer, como falar, o que fazer. Em nome de Jesus, você crê nisso? A fé não foi feita para fazer sentido. Não foi projetada para fazer sentido. Uma das maiores, o maior versículo, né, o versículo da Reforma Protestante, por Martim Lutero, ele foi, né, ele leu a Bíblia várias vezes e isso marcou, né, a vida dele, porque ali ele jejuava, ele fazia, ele era religioso ali. Mas um dia, ele falando assim, o justo vive pela fé. E esse versículo, ele falou assim, não adianta eu fazer jejum, não adianta eu fazer nada. Se você estudar a vida dele, tudo para ele tinha que fazer sentido. Ele ficava dias e dias e dias e dias de jejum, que ele era um monge, dias e dias. Então, o dia ele falou, esse versículo na Bíblia saltou aos olhos dele e hoje a gente vive o protestantismo, né? A reforma protestante foi isso. Com esse versículo, o justo vive pela fé. Não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido. Foi esse versículo que mudou a história da igreja, que nos trouxe a reforma protestante, que tem mais de 500 anos, que é você, que sou eu. Hoje, esse versículo mudou a história da igreja na terra. O justo vive pela fé. E a fé não foi projetada para fazer sentido. Não é pelo que você faz, é pela graça. E eu vou falar para você, nós temos que ter esse senso. Nós temos que ser taxadas. Se tá tudo bem na sua vida, se você é amiga de todos, se ninguém fala de você, tem alguma coisa errada. E nós temos que ensinar os nossos filhos que na caminhada eles têm que ser diferente do que a maioria. É isso. A maioria tá fazendo, tem alguma coisa errada. Se tá todo mundo te aplaudindo, filho, tem alguma coisa errada. Tá todo dia. Teve uma vez que eu fui colocar aqui, eu gosto muito de política, sabe? Gosto muito porque a política, a Bíblia é política, gente. A Bíblia é um sistema de governo político. Isso aí é fato. E aí eu fui colocar outro dia ali, alguma coisa que eu fui colocar sobre política, não sei. Aí teve uma que falou assim, você vai começar a falar de religião e política aqui? Eu falei, aqui o espaço é meu. O espaço é meu, pode ser loucura para você. E falei com ela, falei assim, pode, né? Você não precisa de estar aqui, eu não tô obrigando você a me seguir, não sei quem que você é. Então, aquilo que Deus, você tem que ser guiada pelo Espírito, aquilo que Deus colocar no seu coração como verdade, por isso que a gente tem que andar de acordo com a palavra de Deus, porque aquilo que você acredita como verdade, sabe, você tem que ter discernimento. E eu falei assim, questione as coisas, questione na sua visão bíblica. Aquilo que funciona às vezes para o outro não vai funcionar para você, mas o que funciona para a sua casa? Temos o Espírito de Deus para poder discernir aquilo que vai ser bom para minha casa. O que eu faço para a vida desse filho? Por que é o discernimento. Gente, a gente precisa muito de discernimento nesse tempo que a gente está vivendo hoje. Muito, muito. A gente tem que andar grudadinha com Jesus e com o Espírito Santo. Muito grudada nele. Para a gente vencer tudo isso que a gente tem vivido. Então, vamos orar? A perseguição, ela é grande. Grande, em todas as áreas, não é só no ministério infantil, não, em todas as áreas, e vai crescer, gente. Nós estamos vivendo já a perseguição. E fala assim, não é nem o começo, nós já estamos vivendo. Nós já estamos vivendo nesse tempo, já somos perseguidas. Vai falar alguma coisa, ou de qualquer assuntos atuais aí.
E coloque o seu ponto de vista. Coloque, seja corajoso o suficiente para colocar. Eles te cancelam, eles te xingam. Antes de você falar, é isso que está acontecendo. Então, cada vez mais vai começar a ter esse tempo. E deixa eu falar para você, seja guiada pelo Espírito. Não vai fazer sentido para você, mas seja guiada pelo Espírito. Não vai fazer sentido a maioria das vezes. E as pessoas vão te chamar de loucas. Loucas. Não queira ser sã demais pro mundo. Sabe? Não queira. Às vezes você vai ser taxada por louco pelos seus filhos. Você tá louca? Às vezes você vai ser taxada de louca pelo seu cônjuge muitas vezes. Você tá doida? Né? O meu marido, ele trabalha muito a fé dele. Teve uma vez que eu falei pro meu marido, falei, você tá doido? Mas aí eu pensei e falei assim, gente, é fé o que ele tá tendo. E às vezes eu não tô tendo essa fé que ele tá tendo. Então, e a fé, ela não faz sentido. Então vamos orar? Eu tenho certeza que essa palavra entrou no seu coração. Hoje foi isso, né? Eu vou colocar um pedacinho desse texto, mas hoje foi isso. Nós vamos, em nome de Jesus, sermos loucas. Loucas, tem os loucos por Jesus, né? Sermos loucas por Jesus, pela cultura do reino aqui na terra, em nome de Jesus. Pai, muito obrigada por essa manhã, obrigada pela tua palavra, obrigada por que esses dias de jejum o Senhor tem transformado a nossa estrutura e o Senhor tem nos preparado para viver os próximos dias na terra. Eu tenho certeza disso. O Senhor tem nos preparado, o Senhor tem nos moldado para viver na cultura que nós estamos vivendo agora. Senhor, muito obrigada, Pai, porque nós temos essa arma do jejum, da oração, da leitura bíblica, Senhor Deus, para vencermos a cultura que nós estamos vivendo. Eu sinto, Senhor, e vejo pelo Espírito que o Senhor está mexendo nas estruturas aqui, Senhor, de famílias aqui, e que muitas vezes será loucura até mesmo para nós, mas nós queremos ter essa fé, Senhor. Nós queremos ter essa fé, uma fé, não somente uma fé salvadora, mas uma fé que traz milagres para nossa casa, uma fé que traz santidade para nossa casa, uma fé, Senhor Deus, que nos faz ir além. Senhor, uma fé para receber, sim, a prosperidade que o Senhor tem para cada uma de nós. Uma fé, Senhor Deus, para o Senhor nos dar direção. Uma fé para educar os nossos filhos. Uma fé, Senhor Deus, para sermos a esposa que o nosso marido precisa. Uma fé para nós criarmos os nossos filhos, ó Deus, às vezes sem o pai. Tantas mulheres aqui criam os filhos só, mas elas não estão só e elas têm que ter uma fé suficiente para saber, Senhor, que não irá deixar nenhuma lacuna a falta do pai na vida daquele filho, daquela filha. Senhor, nós precisamos de uma fé, Senhor, louca mesmo, louca para o mundo, Senhor. Nós precisamos dessa fé para viver no tempo que nós estamos vivendo hoje. E eu vejo pelo Espírito o Senhor levantando nesses dias essa fé em nós. Eu vejo o Senhor mudando a nossa estrutura, Senhor, para poder viver, Pai, nessa cultura que nós estamos vivendo. Eu vejo, Senhor, nos colocando como colunas aqui nessa terra. Senhor Deus, uma coluna, Senhor Deus, de fé no centro da nossa casa. Senhor Deus, no meio da nossa casa, no meio da nossa cultura. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que esses dias de jejum possam ser transformadores para a nossa história, para a nossa vida. Uma fé, Senhor Deus, que traz cura para o nosso corpo físico. Uma fé que traz cura, Senhor Deus, para a nossa mente. Uma fé que muda a estrutura dos nossos pensamentos, ó Deus. Tantos pensamentos de destruição, de derrota, do que vai ser, o que será, o que será. Senhor, em nome de Jesus, uma fé que existia naquela mulher de Provérbios 31, que ela olhava para o futuro e sorria.
Pai, nós agora ministramos essa fé para cada uma de nós aqui, uma fé louca, uma fé desesperada por Ti, uma fé que não faz sentido para o mundo, uma fé que transforma, uma fé que nos traz vida, que nos traz vigor, que traz, Senhor Deus, energia para o nosso corpo, Pai, para vencer todos os dias, para vencer gigantes, uma fé, Senhor Deus, que o Senhor deu a Davi, que ele ia destruir aquele gigante com apenas a estratégia que o Senhor colocou nas mãos dele, Senhor Deus, e eu vejo o Senhor liberando aqui hoje essa fé para nós mães, essa fé, Senhor Deus, para nós mulheres, ó Pai, eu vejo o Senhor liberando do céu, essa fé que não faz sentido para nós. Em nome de Jesus, uma fé que nos faz levantar da cama pela manhã, uma fé que nos faz vencer o cansaço, uma fé que nos faz vencer a depressão, uma fé, Senhor Deus, que nos faz vencer os questionamentos que nós temos, uma fé que nos dá esperança e que traz saúde, Senhor, para nós, uma saúde emocional, Senhor, que nos traz, Senhor Deus, o senso, Pai, para vencer todas as coisas. Eu vejo o Senhor liberando do céu esses dias essa fé, e nós declaramos, ó Deus, que hoje nós não seremos mais as mesmas e nós venceremos o 2022 com uma fé inabalável, com uma estrutura, Senhor, inabalável. Como colunas de um palácio serão as suas filhas, e nós somos essas filhas, nós somos essas colunas, Senhor, nos colocamos no lugar dessas colunas, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, Pai, uma fé que nos traz para nós a sabedoria que nós precisamos para educar os nossos filhos, Senhor. Uma fé, Senhor Deus, para empreender, uma fé, Senhor, para nós andarmos por ela, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que vive dentro de nós, lateja agora, Senhor, essa fé em cada batida do nosso coração, Senhor, no nosso pulso. Traz essa fé, Senhor Deus, para trazer o ritmo do céu para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Somente andaremos, Senhor Deus, no teu ritmo se tivermos essa fé louca. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor derramou essa porção aqui nessa noite, nessa manhã. Nessa manhã, o Senhor derramou. Eu tenho certeza disso. Muito obrigada, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Amém? Você crê nisso? Uma fé renovadora, uma fé de esperança. Eu tenho certeza que Deus vai trazer nesse dia. Continue o seu jejum. Teve uma que perguntou como que nós estamos fazendo jejum. Se você não participou das lives de jejum, das últimas lives do jejum, tem lá. Mas a gente tem deixado assim o jejum que Deus tocar no seu coração, naquilo que você pode fazer. Mas se você tem perguntas sobre o jejum, vai lá nessas duas lives que ali eu respondo tudo sobre o jejum. Amém? Então, nos grupos do WhatsApp nós estamos tendo a devocional, a oração, e nós vamos começar a partir do dia 3, que é na segunda-feira, tá bom? Muito obrigada, pastora Elisa, bom dia. Beijo para vocês, a gente volta agora com Bíblia todo dia. Deus abençoe, e amanhã nós estamos aqui 7 horas da manhã para continuar nessa jornada do jejum, que eu tenho certeza que Deus está trazendo para nós armas, estratégias para nós vencermos o tempo que nós estamos vivendo. Deus está trabalhando em nós. Deus abençoe.